Nós vamos aqui conversar sobre um tema que tem gerado muito mais dúvida, muito mais calor do que luz no âmbito das nossas empresas, que é a ideia da famosa jornada do cliente. Isso parte do princípio de colocar o cliente no centro da estratégia, isso parte do princípio de pensar a empresa no modelo inside out, ou seja, de fora para dentro. Vivemos uma nova era e não uma mudança de era, e dentro dessa era, o universo digital ele está na palma da mão, o cliente tem um comando através da palma da mão, na sequência do braço, e com isso, o comando desse cliente ele passa a ter, a trajetória do cliente mudou, a forma de conviver, né? Aqui a pergunta um pouco chocante que nós já assistimos agora, com as respostas, né? Quem teve a última experiência boa nos últimos minutos, dias, meses ou ano, né? Na verdade, todos nós estamos muito exigentes, até porque temos uma plateia que entende do consumidor e entende de jornada, né? Agora, a partir daí, o que fica o desafio para cada um de nós que temos marcas ou produtos, ou desenvolvemos, ou pensamos através do cliente, e o conceito que nós estamos trazendo aqui um pouco a grande verdade em organizações como que eu represento, no caso do Bradesco, como você parte de uma nova jornada com um banco que tem um grande legado. O processo, no passado, se pensava a partir do processo o produto. E agora você passa a pensar a jornada do cliente, o que é o caminho que esse cliente vai percorrer para que aquela área de tecnologia, de TI, de processo, faça esse desenvolvimento. E isso só dá para ser feito se você faz de forma colaborativa, se você faz co-criando, se você faz construindo com o olhar do cliente, pessoas que entendam deste olhar, as etapas, que vamos chamar de jornadas, e quais são as interfaces, os pontos de contato que você vai ter, que valores você vai levar para o cliente para que seja percebido e como você vai difundir isso e através de que canais. Esse é um pouco da provocação que tem aí. Que não dá para fazer uma jornada, né? Quer dizer, a multiplicidade de perfis, de personas, de necessidades que a gente recebe no dia a dia na nossa operação, ela exige você pensar em réguas que contemplem populações e, ao mesmo tempo, que você esteja preparado para lidar com o especial, o específico de cada pessoa, né? Então, a régua ela serve para te alimentar, fazer o bastidor, o backstage, mas o que vai valer muito é a interação um a um, né? A atividade de saúde ela é muito relacional, né? Ela passa por muitas pessoas dentro da nossa operação, passa pelo médico e você tem um aspecto emocional muito envolvido em toda a transação, né? O seu cliente é o médico ou é o paciente? São os dois, né? Aqui, inclusive, eu trago aqui um exemplo que demonstra, a priori, uma experiência do cliente, mas em que entra o médico, mas ela permanece sendo a do cliente, mas de uma forma oculta, né? Que o cliente às vezes não percebe, mas que está ali a serviço dele, né? A partir do momento que ela traz, a gente está trazendo o assunto que ela quer e ela se interessa, a gente tem a próxima etapa em que a gente aparece com uma solução de pré-agendamento e, obviamente, que a intenção é de fazer um autoatendimento em algum momento, né? A gente tem trabalhado para isso, para que a pessoa possa se conectar nessa parte transacional de forma muito amigável e sozinha. E depois ali a gente tem a questão do cliente identificado digitalmente quando ele chega na nossa unidade, né? Então, esta é uma possibilidade com que a gente já está trabalhando e tentando fazer com que ela seja cada vez mais presente. Na verdade, o cliente ele é a base do Neon, né? O Neon começou por conta da experiência ruim que o Pedro, que é o fundador e o CEO, ele teve com o banco antigo dele, que ele entrou no cheque especial por R$1,30 de um limite que ele não sabia que ele tinha, e cobraram R$46 de análise de crédito, etc., e aí, nitidamente, o banco não tinha sido feito para ele. Então, tudo que a gente faz, em todos os momentos, é pensando no cliente. Desde quando o cara não é nosso cliente, até depois, quando ele já é, para ele se tornar realmente um cliente ativo, e mais do que ser um cliente ativo, ele ser um embaixador, né? Que ele saia falando para todo mundo, abre conta no Neon, o Neon é o melhor banco, ou tem um serviço incrível, e aí por diante. Mas tudo começa em como eu gero esse awareness, né? Como que eu tenho que fazer para esse público conhecer o Neon, de uma forma geral. Predominantemente, nossas ações são digitais, porque o nosso produto inteiro é digital. Então, não faria sentido eu gastar muito dinheiro com propagandas offline e aí por diante,
está muito longe da nossa realidade. Então, assim, a gente usa todos os tipos de canais digitais que existem, de Facebook, YouTube e aí por diante, e lá a gente cria todos os tipos diferentes de mídia e aí por diante, e nunca algo tradicional, então é um jingle super diferente, engraçado, alguma coisinha assim, e quando a gente opta em fazer alguma ação offline, é algo muito nichado também. Na realidade, esse processo de jornada do cliente a gente abordou com um aspecto antropológico, e muito mais sobre a ótica de emoção. Quais são as emoções que eu sinto em cada momento? Um momento de frustração, eu estou pesquisando se eu compro ou não compro, um momento onde eu estou interagindo com os canais, eu estou ficando animado, mas é difícil, é complicado, tenho que marcar uma agenda de um técnico para estar lá, isso é bom, isso é ruim. Então, as angústias e emoções foram os temas que nós abordamos inicialmente, e como nós passamos a entender essa relação dele com o entretenimento. E o entretenimento a gente vislumbra muito como um break da vida. Quem define aonde a gente está andando? Na realidade, não somos nós. Esse grupo que trabalha na frente, nesses squads, nos grupos de desenvolvimento, eles têm que ter uma autonomia enorme. A gente dá mais ou menos o norte, é nessa direção. E o cliente vai drivando isso, o cliente vai definindo isso. E como os ciclos são muito rápidos, a gente tem ciclos de 15 dias, né, a gente ajusta, erra rápido, acerta rápido, e com isso não necessariamente... Eu vou te dizer uma coisa, a gente está hoje numa direção um pouco diferente do que a gente imaginou que tivesse, em compensação com resultados espetaculares, nesse Brasil complicado. Então, acho que o nome do jogo aqui é olhar de fora realmente para dentro. No passado, ficava muito bonito aqui no Conarec a gente dizer que a gente é centrado no cliente, que a gente tem esse caminho, mas a gente tinha a opção de não fazer. A gente podia, como empresa, dizer, ok, mas o meu PNL não está dando, agora não, vou fazer isso, vai machucar um pouco a imagem. Hoje a gente não tem opção. As barreiras de troca, de entrada e saída são mínimas. Então, ou você se adequa com muita velocidade, ou você tem um problema. A gente quis mostrar um pouquinho qual é o fluxo de ativação de um cliente pré-pago, que é, a princípio, um fluxo bastante simples, né? É o produto mais básico que a gente vende, um produto que você não precisa fazer, você pode comprar na banca o chip e por R$10, coloca no teu celular e funciona, a princípio, super tranquilo. Um produto que a gente vê que você pode fazer por vários canais de ativação, você pode ativar, pode fazer esse processo pela URA, pode fazer esse processo pelas lojas e por aí vai, para alguém que possa te ajudar, mas eu não consigo fazer isso pelo app ainda, não consigo fazer isso de um jeito realmente digital. Então, se tudo funciona bem, esse processo demora mais ou menos 1 hora. É legal, né? 1 hora, bom? Acho que não, né? Eu gostei da filosofia dos 3 segundos, vou começar a aplicar lá no escritório. Mas realmente é um processo que demora talvez 1 hora, um processo que a gente passa 2 milhões de clientes todos os meses, compram um chip nosso pré-pago e ativam ele todos os meses. Se eu conseguir economizar alguns minutos dele, se eu conseguir simplificar, fazer com que esse processo funcione, e funcione de uma maneira realmente, seja tranquilo para o cliente fazer e não tenha dúvidas, eu vou economizar muitas chamadas no meu call center, vou fazer com que ele esteja satisfeito nesse primeiro momento, que é talvez o momento da verdade. Eu escolhi vir para Vivo, comprei o chip, coloquei no meu celular, quero que ele funcione, e aí eu tenho que fazer com que isso funcione. Que se antes a gente dividia 2 jornadas diferentes, o que chamávamos de jornada online e jornada offline. Jornada online, todas as jornadas que a gente está mais acostumado a comentar, né? Todos os relacionamentos através de voz, e-mail, chat e bots. A jornada offline, nós estávamos falando das jornadas e das experiências que tínhamos ao vivo no varejo, né? O varejo cada vez mais tem experiências interessantíssimas, né? O varejo do mais complexo, desde os bens de consumo, vestiário, alimentação, dos mais variadas oportunidades do varejo. Juntando essas 2 jornadas, online e offline, acreditamos que a LIC é a melhor opção de uma jornada absolutamente completa, né? Uma jornada online, onde temos como ponto fundamental, o centro da nossa decisão, o próprio consumidor. E o consumidor, e falamos bastante aqui, né? O consumidor está cada vez mais decisor. O que eu gosto do que o Lobo comentou, que há bastante tempo as empresas dizem que consumidores estão no centro da decisão, né? E que as empresas seguiam a decisão do consumidor. Mais ou menos. O discurso, a retórica é válida, é uma retórica estratégica interessante, mas no bottom line as empresas definiam por que canais o consumidor tinha de se relacionar. Mas eu acho que o fundamental aqui, é como a gente entende do negócio do meu cliente
não tanto como ele, porque a gente não tem essa arrogância de conversar com os vários clientes que temos de telecomunicações, com bancos, com indústrias, mas que a gente consiga agregar nesta conversa o que deseja de fato o consumidor. Qual é a experiência real que o consumidor quer ter com a marca? E esse vem o propósito da LIC. O propósito da LIC, do que a gente faz, é aproximar as marcas dos seus consumidores e transformar, através de meios absolutamente tecnológicos, e aí eu reforço tecnologia, porque todos os nossos colegas, nós falamos muito de tecnologia, e nem sempre ela funciona, mas quando a tecnologia não funciona, como é que a gente tem um caminho contingencial, que é o pendrive que não saía de dentro do paletó, mas um caminho contingencial para que a gente consiga transformar a experiência em algo, se não divertida, num primeiro momento, mas, de fato, que a gente consiga agregar valor na relação. Mas isso envolve metodologia. Tudo que a gente viu aqui, isso eu acho que é importante, nós temos metodologias aplicadas ao problema proposto. O problema vem sempre do cliente. Todos aqui disseram que o cliente é disruptivo. Vocês são disruptivos, nós somos disruptivos no nosso dia a dia. Então, cada empresa precisa, a partir de todas as disciplinas, todas as ferramentas que tem à disposição, criar uma metodologia, desenvolver uma metodologia que possa incorporar essa tecnologia de uma forma eficaz. Porque a tecnologia por si só não vai resolver nada. Qual foi, no desenho da jornada, qual foi o principal pain point, qual foi o principal ponto de fricção, qual foi a principal zona de atrito que vocês identificaram e procuraram atuar em cima? Rapidamente, por favor. O cliente não saber o que ele está fazendo. No banco é muito comum isso, né? As letrinhas pequenas, etc., e você sempre se surpreende no final. E a gente quer o contrário, um serviço extremamente transparente, que você sempre saiba o que você está executando. Você tem 100% de segurança que o banco é rigorosamente transparente com seus clientes? 100% de segurança. Desde quando deu errado, quando a gente lançou, que a gente fazia live no Facebook, então é ao vivo. Eu respondia para o meu cliente em real time o que ele perguntasse. Perfeito. Luca? O desafio... Eu fiquei aqui com a incumbência de explicar um pouco o inicial para todos, mas o grande desafio é sair do olhar do início pelo processo para começar pelo cliente. No caso específico do Next, nós temos um banco digital, 100% digital, ele nasce de uma forma diferente, ele nasce com uma linguagem diferente, ele nasce com uma interface diferente. Não estou fazendo anúncio aqui, é verdade. Mas esse é o fato. O cliente só tem um atrito, e ele só tem um problema por duas razões. Ou o produto é mal desenhado, ou a UI, a interface do usuário, é mal feita. Então, se você tiver um bom produto e a interface for bem feita, você não vai ter problema. E é verdade, a gente vive nas empresas, principalmente as empresas mais que não nasceram nesse mundo, a gente traz produtos com uma complexidade que refletem como a empresa opera e não o que o cliente quer. Então, eu acho que um dos atritos grandes é exatamente criar produtos tão fluidos, tão fáceis, que não gerem esse atrito. Perfeito. Chianello, como é que é eliminar atritos, no caso de vocês? Você sabe que o nosso desafio e o nosso foco é utilizar o BI, as informações de milhões de interações, milhões de contatos mês que temos, das mais variadas formas, né? Estou falando dos contatos por voz, contatos por chat, e-mail, mas também, e eu insisto, da experiência e da informação do ponto de venda, do varejo. Para vocês terem uma ideia, nós temos milhares de promotores que estão do Amapá ao Rio Grande do Sul, tendo experiências reais e contatos reais com clientes, com consumidores no ponto de venda. Acho que o ponto de atenção sempre é você trazer essas novas tecnologias, essas novas metodologias, né, de jornada, de experiência do cliente, e fazer isso casar com a cultura da entrega de servir, né, dos serviços, né, porque não é uma visão unilateral. Você precisa ter aí a perspectiva do cliente, você tem que ter a cultura da empresa voltada para servir o tempo todo e entender aquela situação como única. Particularmente, acho que no nosso caso é mais agudizada essa situação, porque ela parte de um pressuposto de pessoas que estão carregando alguma ansiedade, alguma preocupação, e ali naquela interação, o calor
daquela relação de forma única com aquela pessoa pode ser determinante para fazer com que a jornada tenha dado certo ou não.